Você não clicou por acaso. Algo maior te puxou para cá. Existe uma voz dentro de você e ela não está gritando, ela está sussurrando, mas com o peso de algo eterno. Você sente, algo está no ar, algo que o mundo natural não pode explicar, mas o seu espírito já reconheceu. Ouça isso com atenção até o fim. Não é um conteúdo qualquer, é uma convocação do céu para a sua vida. Cada palavra que você ouvir aqui vai tocar em um ponto que ninguém mais vê, mas que Deus conhece. E se você permitir, essa mensagem vai mudar o seu ambiente. Então curta agora, se inscreva nesse canal e compartilhe. Isso aqui é uma extensão da voz de Deus. E quanto mais você espalha, mais o reino se move. Agora fique, porque há um milagre esperando sua resposta. Sim, exatamente como você leu. Um milagre não está sendo criado agora. Ele já foi preparado. Desde muito antes dessa fase da sua vida, antes de você orar, antes de você precisar, esse milagre já estava de pé, estacionado no tempo, aguardando o seu posicionamento. Não é sobre merecimento, é sobre alinhamento. E você chegou aqui porque há algo dentro de você que precisa ser despertado. Há uma resposta que você ainda não deu. E enquanto você hesita, o que é seu espera. Mas escute com o coração. Deus não manda recados à toa. Ele te localiza quando você pensa que está esquecido. Ele te chama quando ninguém mais te escuta. E hoje ele diz: eu já liberei o que você espera. Agora só falta você liberar o que eu espero de você. E você sabe o que ele espera? Ele espera que você acredite de novo, que você levante a cabeça, que você tome atitudes como quem sabe que não está sozinho. Há quanto tempo você vive um dia depois do outro tentando manter tudo em pé? Família, saúde, filhos, problemas que surgem sem pedir licença, dores que ninguém vê, noites silenciosas em que você se pergunta se alguém se importa de verdade. Deus se importa. Ele não está à margem da sua história. Ele está na linha de frente, esperando você se posicionar para que o milagre que te pertence entre em movimento. Porque o céu não opera onde há dúvida, mas onde há fé convicta. Fé que não se apoia em emoção, mas em confiança. E hoje ele diz: você não está esperando por um milagre, é o milagre que está esperando por você. Talvez você diga: mas eu não consigo mais sentir esperança. E Deus te responde: não é sobre sentir, é sobre saber, e você sabe. Lá no fundo, você sabe que ainda não acabou. Que não é assim que sua história termina. Que algo te protegeu até aqui, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Quantas vezes você passou por situações que poderiam ter te paralisado, mas você está aqui. E se está aqui, é porque existe algo maior te sustentando. Você não está em ruínas, você está sendo reconstruído. E nessa reconstrução, Deus está plantando algo que o mundo não entende. Por isso ele te pede: não recue, não aceite viver no quase, não se acomode no que é provisório. O que é eterno está vindo, mas requer a sua resposta. E sabe por quê? Porque há promessas que estão batendo na sua porta há anos, mas a chave está nas suas mãos. E a chave se chama fé com decisão. Não é só dizer que crê, é se mover como quem já recebeu. É falar com os filhos como quem sabe que Deus já está agindo. É olhar para a saúde como quem já viu o socorro chegando. É abrir a boca em oração como quem sabe que os anjos já estão em movimento. O milagre que Deus tem para você não será ativado por gritos, desespero ou religiosidade. Ele será ativado por uma decisão silenciosa, mas poderosa. Eu creio, mesmo sem ver. Porque quando você toma essa postura, o céu inteiro se curva para cumprir aquilo que foi liberado sobre você. Você não imagina o quanto o mundo espiritual se agita quando você dá um passo de fé. E talvez hoje o seu passo seja apenas não desistir. Não abandonar aquele parente, não se calar diante do que está errado, não aceitar o diagnóstico como sentença final.
Não deixar que as pressões do dia a dia calem sua confiança, porque a promessa ainda está de pé. Não importa o que disseram, o que fizeram, o que ameaçou te destruir. Há uma promessa que ainda vibra no coração de Deus, e essa promessa carrega o seu nome. Ela tem data marcada, só precisa da sua resposta. E Deus diz: se você responder com fé, eu respondo com milagre. Mas se você se calar, eu espero. Porque o céu não atropela, o céu honra a sua decisão. A verdade é que há algo poderoso tentando nascer na sua vida. Algo que vai mudar não só o que você vê, mas o que você sente. Vai mudar como você se posiciona, como você reage, como você ora. Porque o que Deus quer fazer em você é tão profundo que precisa de espaço. E às vezes, para dar espaço ao novo, é preciso abrir mão do que tem ocupado a alma. Medos antigos, vozes negativas, traumas que você guardou como cicatriz. Hoje o Espírito Santo quer te alinhar com a realidade do céu. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para a sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso, quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nesse link está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul, abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos, porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários, toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Pode quebrar ciclos de dor que se repetem há gerações. Pode levantar filhos, pode restaurar casamentos, pode fazer o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Agora pense nas vezes em que você quase entregou tudo. Nas vezes em que você pensou que não valia mais a pena orar, nem crer, nem esperar. E mesmo assim, algo dentro de você se recusou a desistir. Essa força não veio de você, veio de cima. Foi o Espírito te sustentando em silêncio, aguardando esse momento. O momento em que você finalmente entenderia. Não é sobre o tempo que passou, é sobre o tempo que chegou. E o tempo chegou. O tempo da resposta. O tempo do cumprimento, o tempo de ver com os olhos aquilo que você só via com a fé. Por isso, permaneça aqui, ainda não acabou. Continue ouvindo, porque o que Deus está liberando nesta mensagem vai além de palavras. Está carregado de unção, está selado com propósito, está vivo e vai direto ao ponto mais escondido do seu coração. Você foi escolhido não apenas para receber o milagre, mas para se tornar canal dele. Tem gente que depende da sua resposta.
filhos que serão tocados através do seu sim, situações que só serão revertidas quando você decidir não se calar. O Espírito Santo não está pedindo perfeição, ele está pedindo rendição. Ele não quer que você entenda tudo, ele quer que você confie mesmo quando nada faz sentido. Porque há glórias que só se manifestam na escuridão, há milagres que só se revelam quando tudo parece tardar. Mas nunca se trata de atraso, se trata de preparo. E você está sendo preparado, moldado, equipado. Cada experiência, cada lágrima escondida, cada momento em que você se sentiu sozinho, tudo isso foi terreno fértil para o que Deus vai florescer agora. Então não ignore o que está sendo despertado em você nesse instante. Não desconecte, não saia antes do fim. Porque o fim dessa mensagem pode ser o começo da sua nova realidade. Você não está ouvindo isso por curiosidade, está ouvindo por destino. E destino não se negocia. Se abra, permita que o Espírito vá além das palavras, porque Ele está te chamando não só para ouvir, mas para viver. E viver o que Ele preparou requer decisão. O milagre está aí, à espera. O céu está dizendo: eu já liberei. Agora é você que precisa liberar. Liberar o medo, liberar a culpa, liberar o controle e confiar que o que vem de mim nunca chega atrasado. E se essa mensagem fez algo dentro de você se acender, então se inscreva agora, curta e compartilhe com quem também precisa disso. Você se torna a extensão dessa voz quando compartilha. E quando você decide continuar ouvindo, você está dizendo ao céu: estou aqui, pronto para responder, porque o milagre continua e o Espírito Santo não terminou ainda. Muitas vezes você quis respostas imediatas, sinais claros, portas escancaradas, mas nem tudo que é urgente para você é prioridade no tempo de Deus. Ele age na eternidade e sabe o momento exato de liberar o que você tanto espera. Mas há algo que Ele espera antes: sua disposição em obedecer mesmo quando não entende. Porque obediência sem compreensão é prova de confiança. E quando Deus encontra isso em alguém, nada permanece travado. Há uma libertação que começa com uma decisão. E ela não vem de campanhas longas ou promessas desesperadas. Ela nasce no coração que diz: chega de apenas sobreviver. Eu quero viver o que Deus sonhou para mim. Essa frase muda destinos. Ela quebra cadeias invisíveis que te seguram há anos, porque o Espírito Santo não está pedindo sacrifícios, está pedindo rendição. Quando você entrega o controle, Ele devolve o céu. Quando você solta o medo, Ele coloca fé onde só havia incerteza. Essa resposta que Ele espera de você não é um ato grandioso, é um gesto interno. Talvez uma decisão silenciosa, talvez uma oração que ninguém vai ouvir, mas o céu vai registrar. Porque tudo no reino espiritual se move a partir do seu coração. E hoje há um movimento acontecendo. Você sente? Não é sugestão emocional, é verdade espiritual. Algo em você está sendo ativado. E esse é o sinal. Deus está te visitando com algo que não cabe na lógica, mas transborda propósito. Não resista ao que está surgindo aí dentro agora. É um renovo. É como se tudo estivesse sendo realinhado. Até as orações esquecidas estão sendo respondidas. Até os sentimentos que você engoliu por tanto tempo estão sendo acolhidos. Deus não ignora nada. Ele vê onde ninguém olha. Ele sente o que ninguém reconhece. E é por isso que essa mensagem é tão pessoal. Porque ela não fala com a sua mente, ela fala com a sua essência. E a sua essência é amada. Esse milagre que aguarda sua resposta não é um prêmio. É parte do seu destino. E ele carrega implicações que vão além do que você deseja. Há pessoas ligadas à sua escolha. Há gerações esperando sua resposta. Quando você diz sim, correntes familiares se quebram. A cura emocional sendo liberada não só para você,
mas para quem te rodeia. Deus quer restaurar seu lar, seu ambiente, seus vínculos. Mas primeiro, precisa restaurar você por dentro. Começa aí. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, pare um instante. Comente algo que declare sua fé. Pode ser simples, como: eu creio no plano de Deus para minha casa. Esse tipo de declaração tem poder. E se puder, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o que muda a vida de uma pessoa é um clique. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não por estatística, mas porque a fé vem pelo ouvir. E aqui você vai ouvir palavras que transformam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Esse versículo é mais do que promessa, é direção. O que você precisa fazer é entregar o caminho, mesmo sem mapa, mesmo sem entender o final, porque o que Deus está preparando é maior do que qualquer plano humano. O problema é que muitas vezes você só quer seguir quando entende, mas fé de verdade caminha no escuro, confiando que Deus é a luz. Você já viu quantas coisas poderiam ter dado errado, mas não deram? Já percebeu quantos livramentos silenciosos aconteceram sem você perceber? Não foi sorte, foi graça. Não foi coincidência, foi propósito. Deus tem te guardado mesmo quando você não percebe, porque o que Ele tem contigo é maior do que uma fase ruim. O plano não foi cancelado, está apenas esperando sua rendição. E quando você diz sim, tudo ao redor começa a cooperar. O que hoje parece desordem, Deus está organizando. O que parece distante, Ele está aproximando. Há ligações que serão restauradas, há diagnósticos que perderão força, há promessas que serão lembradas. Tudo isso como resposta ao seu posicionamento. E não é grandioso aos olhos do mundo, mas é poderoso aos olhos do céu. Porque cada atitude de fé aqui na terra provoca um movimento sobrenatural na eternidade. E talvez você ainda pense, mas eu errei demais. Talvez eu tenha perdido meu tempo. E Deus responde: nenhum tempo é perdido quando você volta ao centro da minha vontade. Até os erros servem para te ensinar. Até os desvios te mostram o valor do caminho certo. E hoje Ele está dizendo: eu estou te chamando de volta. E não com julgamento, mas com abraço, porque eu sou Pai e nunca me esqueci de você. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais esconder suas fragilidades. Deus não se impressiona com força externa. Ele se move quando você expõe sua verdade. E a verdade é que você já tentou de tudo. Mas agora é hora de deixar Ele tentar por você. Deixar Ele conduzir. Deixar Ele decidir. Porque quando Deus entra, tudo muda de lugar. Tudo encontra ordem. Tudo encontra sentido. Sua resposta hoje pode ser o fim de um ciclo de dor e o começo de uma nova realidade. Não deixe isso passar. Não adie mais. Você esperou muito tempo, orou calado, carregou mais do que podia. Agora é hora de entregar. Porque entregar não é desistir, é confiar. Confiar que quem criou os céus também pode reorganizar sua vida. E Ele quer fazer isso agora, mas Ele respeita o seu tempo. Só que o tempo dele chegou. Repare em como tudo está se conectando. Essa mensagem, esse momento, sua inquietação interna, nada é por acaso, é direção, é resposta. E quando a resposta chega, ela exige ação. O Espírito Santo não quer que você apenas ouça e esqueça. Ele quer que você receba, guarde e viva. Porque essa palavra não é mais uma entre tantas, é uma semente divina. E se você plantar com fé, vai colher com glória. A cada dia que você adia sua resposta, o milagre espera. Mas não eternamente. Há portas que só se abrem em tempos específicos. Há oportunidades que não se repetem. E Deus está dizendo:
Essa é a hora. Não pela pressão do agora, mas pela direção do alto. O que você sente é o empurrão suave de um amor que não desiste. De um Deus que te viu em silêncio e escolheu te amar sem medida. Há decisões que parecem pequenas por fora, mas mudam tudo por dentro. O tipo de escolha que redefine a rota e ativa um novo tempo. É sobre isso que estamos falando. Há um milagre que aguarda um passo seu. Ele já está pronto, não precisa ser criado nem improvisado. Ele só precisa ser liberado. Mas a chave está no lugar mais profundo da sua alma. Está no ponto onde você decide confiar de verdade. Onde você para de viver pela lógica e começa a viver pela fé. E isso não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Deus não te chama para a negação, Ele te convida para a restauração. Ele sabe das noites em que você se calou para não explodir. Ele conhece o peso de cuidar de todos e esquecer de si mesmo. Conhece o cansaço emocional de manter tudo funcionando quando por dentro algo já não funciona mais. Mas mesmo aí, nesse ponto onde parece faltar força, Ele ainda age. Filho, permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. E precise dessa palavra. E se ainda não se inscreveu aqui, faça isso agora. Juntos, estamos formando um lugar de fé, direção e verdade. Porque a voz de Deus continua, e ela quer permanecer. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Essa promessa é um convite ao movimento. Porque não basta apenas pedir, é preciso crer. E crer, muitas vezes, é continuar mesmo quando não há sinais. É levantar da cama, cuidar dos seus, orar por eles mesmo sem retorno. É manter o coração sensível quando tudo em volta parece endurecido. Essa fé é rara, mas quando encontrada move os céus como nenhuma outra coisa. Há algo sendo restaurado em você enquanto escuta. Talvez um sentimento antigo de que você era especial para Deus, mas foi se perdendo com o tempo. Talvez aquela fé pura que tinha lá atrás, mas foi se apagando com as frustrações da vida. Ele está reacendendo isso agora, não para te levar de volta ao passado, mas para te reposicionar com maturidade. A fé que está nascendo aí não é infantil, é sólida, porque veio da dor, mas será usada para a glória. Você já percebeu como certas situações te fizeram mais forte, mesmo quando pareciam que iriam te parar? Isso não foi coincidência, foi preparação. Tudo que você viveu não será desperdiçado. Nenhuma lágrima escondida, nenhum esforço ignorado. Tudo será convertido em testemunho, cura e autoridade. Deus está levantando você como alguém que carrega marcas, mas também carrega cura. Alguém que passou pelo fogo,
mas não foi consumido, foi refinado. Você tem pedido por um sinal, mas Deus quer te fazer ser o sinal. Ele quer que sua vida se torne prova de que Ele ainda age, que Ele ainda levanta, ainda restaura, ainda honra. E isso começa com o milagre que está esperando a sua resposta. Ele não vai forçar, mas Ele está pronto. O céu inteiro está em expectativa, porque quando você responde com fé, a terra obedece. Os caminhos se alinham. O que parecia impossível se curva diante da promessa. Muitas das respostas que você espera não virão por meios óbvios. Deus trabalha de forma inesperada. Ele usa pessoas improváveis, situações estranhas, caminhos que você não escolheria. Mas no final, tudo faz sentido. Por isso, não limite o que Ele pode fazer com base na sua lógica. Ele não está preso ao que você vê, Ele age além, e o seu papel não é entender tudo, é confiar em tudo, e isso basta para que o milagre se manifeste. Você está muito mais perto da mudança do que imagina. Há uma porta diante de você que não será aberta por força, nem por estratégias humanas. Ela se abrirá quando você der o passo da fé. E mesmo que tudo pareça igual por fora, o que está acontecendo por dentro já mudou o ambiente. Deus age no invisível antes de tornar visível. Ele prepara os bastidores antes de revelar o palco. E neste exato momento, o cenário está sendo ajustado para o que virá. Você pode ter vindo até aqui cansado, exausto, cheio de dúvidas, mas a forma como chegou não determina a forma como vai sair. Deus está trocando sua atmosfera. Ele está soprando vida nova em você. E esse sopro traz esperança onde havia frustração, traz cura onde havia silêncio, traz resposta onde havia espera. Mas tudo isso depende da sua entrega, não parcial, total. Porque Deus não ocupa espaços divididos. Ele quer tudo. Quando você abre tudo para Ele, o medo perde força. A ansiedade perde espaço. A insegurança já não te domina. Porque você começa a ver a vida com os olhos dele. Você começa a perceber que cada detalhe carrega intenção. Cada dor traz ensino. Cada perda aponta para algo maior. Deus nunca retira sem propósito. Ele sempre está preparando algo melhor. Mas o melhor dele não entra onde ainda há resistência. Se você chegou até aqui, é porque há fome por algo real. Algo que não seja superficial, nem emocional, mas verdadeiro. O Espírito Santo responde a essa fome. Ele entra onde há sede. E quando ele entra, tudo muda. O que parecia morto, revive. O que parecia parado, ganha ritmo. O que parecia esquecido, volta à tona. Porque ele não se move apenas por urgência, ele se move por fé. E a fé que você está despertando agora é suficiente. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar que Deus tem. Não olhe para o tempo que passou, olhe para o tempo que está nascendo. Ele está te dando outra chance, e dessa vez você não vai desperdiçar. Porque agora há consciência, há maturidade, há desejo real de viver o que ele sonhou. E o que ele sonhou é bom, é perfeito, é completo. Mas precisa da sua entrega, do seu sim, da sua resposta. Sinta isso com profundidade. Você não está aqui por acaso. Sua vida tem valor, peso e propósito. E o que Deus vai fazer com você não é só para você. É para curar outros através de você. É para tocar ambientes, restaurar casas, levantar outros pela sua história. Esse é o milagre. Não um evento, mas um processo de transformação tão real que muda tudo ao seu redor. E começa com uma simples atitude: crer. A sua resposta não precisa ser perfeita. Deus não espera performance, Ele espera verdade. A resposta que ativa o milagre não é uma oração bonita, é uma atitude real. Ele conhece seus silêncios, seus medos contidos e seus pedidos não falados.
A resposta que Ele quer não está nos seus lábios primeiro, mas no seu interior, no lugar mais escondido. Aquele onde você tenta manter tudo firme, mas no fundo sabe que está por um fio. É aí que Ele toca. Cada milagre carrega uma porta, e toda porta exige uma chave. Essa chave está em suas mãos, mesmo que você não perceba. Deus te confiou essa chave quando te deu fé, mesmo pequena. A fé não precisa ser enorme, precisa ser sincera. Não precisa fazer barulho, precisa ser firme. Quando você a usa, tudo ao redor se realinha. As circunstâncias se curvam à obediência silenciosa de quem crê, porque o céu se move com base na sua confiança, não no seu desespero. Algumas pessoas vivem esperando que algo externo mude, mas Deus quer mudar o que está dentro primeiro. Ele sabe que o verdadeiro milagre não começa na solução do problema, mas na transformação do coração. Enquanto você foca naquilo que falta, Ele foca naquilo que precisa ser gerado em você. Paciência, perseverança, sensibilidade, coragem. Essas virtudes não são só ferramentas, são chaves espirituais que destravam o que está retido. Você já percebeu como tudo parece se alinhar quando você decide confiar de verdade? É como se o mundo parasse de resistir. Porque, na verdade, o que resiste não é o mundo, é a dúvida que você alimenta. E quando ela cede, o milagre avança. A resposta de Deus não vem com estardalhaço, ela vem com paz. Ela se instala onde antes havia agitação. Quando você crê, mesmo sem entender, você se torna canal de algo que rompe as barreiras do natural. Esse é o momento de firmar um posicionamento, não diante das pessoas, mas diante do céu. Declare aí nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem ver. Essa frase carrega poder espiritual, e se puder, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desse toque divino. Espalhar essa palavra é uma forma de abrir caminhos para outros também. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui, cada palavra é um passo de fé para a sua jornada. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Essa promessa fala diretamente com você. Há coisas que tentaram te abalar, que te empurraram até o limite. Mas Deus diz: permaneça, porque quem permanece nele, ainda que passe pelo vento, não cai. E você está aqui porque apesar de tudo não caiu, e isso é sinal de que algo firme foi plantado dentro de você, algo que Ele vai usar. A sua resposta tem valor. Não subestime o poder do seu sim. Há movimentos invisíveis acontecendo por trás de cada decisão que você toma com o coração voltado para Deus. Quando você decide não desistir, o céu registra. Quando você decide orar por alguém, mesmo cansado, o céu registra. Quando você escolhe o bem, mesmo quando seria mais fácil recuar, o céu registra. Nada é em vão. E o milagre que está chegando é a colheita disso tudo. Talvez você esteja esperando algo muito específico, uma cura, uma reconciliação, uma resposta que parece demorar, mas entenda, o que está vindo é maior do que você pediu. Porque Deus não responde apenas ao seu clamor, Ele responde ao propósito que carregou até aqui. Tem coisas que você nem imaginava, mas que estão vindo como bônus da sua obediência. O céu não trabalha com trocas, mas com aliança. E Ele honra quem caminha pela fé. A transformação que se aproxima vai tocar áreas que você até já havia deixado de lado. Relacionamentos antigos, dores familiares, questões que você aceitou como parte da vida, mas que Deus nunca aceitou como finais. Ele não escreve com pontos finais quando você ainda tem fôlego para recomeçar. O milagre que Ele reservou para você é capaz de alcançar até o que você desistiu de orar, porque onde você para, Ele continua. Não permita que a rotina endureça seu coração,
Que os compromissos do dia a dia te façam esquecer que você é casa de Deus. Cada vez que você age com amor, mesmo quando ninguém agradece, você está construindo algo eterno. Cada vez que você protege quem precisa de cuidado, você está refletindo o caráter de Cristo. E esse reflexo é poderoso. Ele quebra barreiras. Ele atrai favor. Ele abre portas. Ele atrai milagres. Não se engane, há pessoas sendo tocadas por sua vida mesmo sem você perceber. Seu testemunho silencioso tem mais impacto do que você imagina. Quando você continua amando, mesmo com o coração cansado, Deus se manifesta. Quando você cuida, mesmo sem ser cuidado, o céu se move. A resposta que Ele espera é essa: que você continue, mesmo sem aplausos, porque os olhos dele estão sobre cada gesto de fé. Há curas acontecendo agora, enquanto você ouve. Não necessariamente físicas, mas internas. Feridas antigas estão sendo tratadas. Sentimentos mal resolvidos estão sendo realinhados. Ele está restaurando sua visão sobre você mesmo. Porque antes de fazer através de você, Ele precisa curar dentro de você. E essa cura vem como um alívio, como um suspiro depois de anos prendendo o ar. Deus está te libertando da autocobrança e da culpa. Você não precisa provar mais nada. A graça que está sobre você é maior do que qualquer erro que você cometeu. Ela não te torna perfeito, mas te reconecta com o propósito. E o propósito é maior do que sua falha. Deus não te escolheu pelo que você faz, mas pelo que você carrega. E o que você carrega é dele. Por isso Ele insiste, por isso Ele te chama. Filho, se você chegou até aqui, existe algo que preciso lhe lembrar. Nem tudo que parece parado está abandonado. José passou anos sem compreender aquilo que eu estava fazendo. Davi recebeu uma promessa muito antes de vê-la se cumprir. Lázaro estava há 4 dias no sepulcro, quando todos acreditavam que já era tarde demais. Mas aquilo que os homens chamam de fim, eu muitas vezes chamo de começo. E talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir agora. Porque existe uma área da sua vida que parece congelada. Você ora, você espera, você acredita, mas nada parece mudar. Por isso, antes de continuarmos, faça algo simples. Vá aos comentários deste vídeo, toque no link azul, abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia algumas páginas e volte, porque algumas pessoas estão tão concentradas no problema que deixaram de enxergar aquilo que eu ainda estou preparando. E eu não quero que você perca a esperança justamente quando está mais perto da resposta. É hora de viver o centro da promessa. A cada palavra, Deus está puxando você para mais perto. Ele está alinhando sua escuta, limpando o excesso de ruído ao seu redor. Ele quer falar com você sem distrações. E quando Ele fala, tudo ganha clareza. As decisões se tornam mais leves, as dúvidas perdem força. Porque a voz que vem do Espírito carrega verdade. E essa verdade é que você não está sozinho, nunca esteve. O céu todo tem caminhado com você, passo a passo. Se essa mensagem está se encaixando com algo que você está vivendo, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ser alcançado. Envie no grupo da família. Envie para aquele contato que se afastou. Envie para quem parou de crer. Às vezes, uma simples palavra é o que falta para reacender a chama. E se ainda não se inscreveu aqui, faça parte. Não por números, mas por conexão. Este canal é um espaço de reconstrução e fé. Tudo aquilo que estava travado por conta de dúvidas acumuladas começa agora a ceder. A resistência que te impedia de avançar está sendo desfeita, não pela força, mas pela fé. E é por isso que esse momento é sagrado. Você não está apenas ouvindo uma mensagem, está participando de um realinhamento espiritual. Algo foi deslocado dentro de você.
Um peso antigo foi arrancado, e o espaço que isso abriu será preenchido com a presença dele. Não tente entender tudo agora. O milagre nem sempre vem com explicações, ele vem com efeitos. Você vai perceber nos detalhes, na forma como responde às situações, na leveza com que enfrentará conversas difíceis, na coragem silenciosa que vai surgir nas manhãs. Deus está te fortalecendo por dentro antes de manifestar por fora. E essa força não vem de promessas humanas, mas da presença constante de quem nunca te deixou à margem. Há uma resposta que só você pode dar. Ela não depende de palavras bonitas, nem de uma vida sem falhas. Ela depende de uma entrega total. Uma entrega que reconhece: não sou suficiente, mas estou disponível. É com esse coração que Deus constrói coisas eternas. É através dessa postura que Ele restaura famílias, abre caminhos e cura histórias. Sua história não está fora do alcance do milagre. Ela é alvo dele. Você pode até achar que não tem mais energia para esperar, mas a espera agora está sendo diferente. Antes era com ansiedade, agora é com confiança. Antes era com medo de dar errado, agora é com a certeza de que está tudo nas mãos certas. E quando você entrega dessa forma, o tempo deixa de ser inimigo e se torna cooperador. Porque o tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. Ele prepara tudo para que você receba sem perder. Talvez você esteja lembrando agora de promessas antigas, palavras que ouviu, visões que teve, convicções que com o tempo foram se apagando. Mas nada disso morreu. Foi guardado, preservado até o dia em que você estivesse pronto para voltar a crer com profundidade. Esse dia chegou e o Espírito Santo está te trazendo à memória o que já foi dito, não para te acusar, mas para te reposicionar. A promessa ainda vive, ela só precisava da sua resposta. Você sente essa presença, essa calma que não é comum? Isso é a confirmação de que há algo maior acontecendo. E se isso está tocando você de alguma forma, escreva aqui nos comentários: minha esperança está viva outra vez. Cada frase de fé que você libera é como um sinal que rompe o invisível. E se essa mensagem está chegando onde palavras humanas não alcançaram, compartilhe com alguém. Leve esse sopro de vida para outras casas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Essa palavra não é uma lembrança bonita, é um fundamento. O impossível só é impossível até que ele diga que é hora. E quando ele diz que é hora, nenhuma muralha permanece em pé. Ele tem autoridade sobre o tempo, sobre os corpos, sobre os corações. Ele faz o que ninguém consegue, porque ele vê o que ninguém vê. E ele está vendo você agora. Sinta a profundidade disso. Mesmo sem dizer nada, sua alma está sendo tocada. Mesmo sem esforço, seu ambiente está sendo reorganizado, porque essa resposta que você deu, mesmo tímida, mesmo cansada, foi suficiente para gerar uma movimentação no mundo espiritual. Há batalhas que você não vai mais precisar lutar. Há portas que não vai mais precisar forçar, porque quando Deus age, Ele age por completo, de dentro para fora. Esse milagre não é apenas uma bênção, ele é um divisor de águas. É a separação entre o tempo de sobrevivência e o tempo de propósito. E você está cruzando essa linha agora. Há coisas que vão ficar para trás, pesos que não te acompanham mais, vozes que antes te confundiam agora se silenciam. Porque a voz que prevalece é a do Espírito. E onde o Espírito fala, tudo se ordena, tudo se purifica, tudo se transforma. Você começa a perceber que o que antes era complicado, agora se esclarece. Decisões difíceis que você vinha adiando vão começar a se resolver. Não porque ficou fácil,
mas porque você agora está sendo guiado. E quando Deus guia, não há erro que resista. Ele te conduz com firmeza, mesmo nos passos mais sutis. E é por isso que a sua vida vai ganhar um novo ritmo. Um compasso que nasce da obediência e não da ansiedade. As pessoas ao seu redor talvez ainda não entendam o que está acontecendo. E tudo bem, algumas mudanças precisam ser vividas antes de serem explicadas. O importante é que você sabe. Lá dentro, onde ninguém tem acesso, você sabe que algo foi tocado. E a partir disso, não dá mais para voltar ao que era. Deus está virando a página, está escrevendo um novo capítulo. E você não vai apenas ler, vai ser protagonista dele. Se você chegou até aqui nessa mensagem, é porque foi chamado para mais. Mais do que sobreviver aos dias difíceis, mais do que cumprir rotinas, mais do que carregar preocupações. Você foi chamado para viver com propósito, para ser instrumento, para experimentar o milagre e depois ser canal dele. E isso não é fardo, é honra. É privilégio ser escolhido, mesmo depois de tudo. E você foi, e ainda é. É possível que nos próximos dias você comece a notar pequenas confirmações, detalhes que antes passavam despercebidos, palavras que se conectam, sinais que te chamam a crer mais uma vez. Não ignore esses sinais, eles são lembretes de que Deus não te esqueceu, de que Ele ainda está cuidando, ainda está preparando, ainda está escrevendo o final daquilo que você pensou ter sido encerrado. Deus está te chamando para habitar um lugar mais alto, um espaço de consciência, paz e autoridade. Não porque você conquistou isso por esforço, mas porque respondeu com fé. Quando você responde com verdade, Ele responde com glória. E essa glória muda tudo. Muda sua casa, muda suas palavras, muda seus relacionamentos. Porque você passa a carregar não só um testemunho, mas uma presença. E onde você chega com essa presença, coisas mudam. Ambientes se purificam, discussões cessam, o amor se instala, não por causa de você, mas por causa de quem caminha com você. E isso é parte do milagre, porque o maior milagre não é algo que acontece, é algo que você se torna. Você se torna um reflexo de quem te alcançou, um reflexo da graça, um reflexo da luz que não se apaga. Então continue assim, firme, não na força, mas na fé. Não no que você vê, mas no que você crê. Porque os próximos dias trarão evidências daquilo que você respondeu hoje. Você vai lembrar desse momento, vai lembrar dessas palavras, vai lembrar do que sentiu agora, porque essa resposta silenciosa que você deu está gerando um barulho no céu. E esse barulho anuncia: o tempo do milagre chegou. As promessas dele não foram enterradas no tempo. Estavam apenas guardadas até o dia em que seu interior estivesse maduro para recebê-las. E esse dia chegou. Você foi preparado no detalhe, não para voltar ao que era, mas para viver o novo. O Espírito não te leva de volta ao passado, ele te projeta para o propósito. E o propósito está ativado. Ele vai começar a te guiar com sinais sutis, mas profundos, com paz em vez de confusão, com direção em vez de pressa. Você pode sentir o alívio? Não aquele que vem quando um problema se resolve, mas o que invade quando o coração entende que já não precisa mais controlar tudo. Isso é o Espírito tomando o lugar que sempre foi dele. É você abrindo espaço onde antes só havia pressa, medo e cansaço. Agora há descanso, e o descanso é a prova de que você entregou, não com os lábios, mas com o coração. E quando o coração entrega, a alma se organiza. Não há mais espaço para as mentiras que você aceitou por tanto tempo. Deus está te fazendo ver com olhos curados. Você não é fraco, você não perdeu tempo, você não está atrasado. Tudo o que viveu será usado para construir algo eterno.
Os erros não te definem. A dor não te limita. A falha não encerra o propósito. O que te define é quem te formou. E ele não falha, ele restaura, levanta e honra quem decide voltar a crer. E talvez você sinta isso como um recomeço. Não daqueles que apagam o que passou, mas que transformam tudo o que foi vivido em testemunho. E esse testemunho não será para orgulho pessoal, mas para a libertação de outros. O milagre que Deus fará na sua vida será tão real, tão visível, que quem te conhece vai precisar admitir: foi Ele. E isso não é só sobre você, é sobre os que estão à sua volta, sendo impactados pela sua mudança silenciosa. Talvez você precise de tempo para assimilar tudo isso. E está tudo bem. A fé não corre, ela caminha com firmeza. Só não pare. Só não deixe o que está nascendo agora ser sufocado pela rotina. Alimente esse novo tempo com oração, com silêncio, com presença. Porque não se trata de quantidade, mas de intensidade. E cada vez que você se conecta com o Espírito, algo dentro de você é curado mais um pouco. Um passo de cada vez, uma cura por dia. Se esse momento está te tocando, escreva nos comentários: minha fé renasce no tempo certo. Isso sela algo. E compartilhe essa mensagem com quem precisa ser lembrado de que ainda há tempo, ainda há resposta, ainda há um caminho. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Cada palavra aqui é uma semente que pode transformar alguém. Você faz parte disso. Você está construindo algo eterno quando se posiciona com fé. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa é para você. Deus não te chama apenas para falar, Ele te chama para revelar. Há coisas que você ainda não viu, mas que já foram preparadas. Coisas maiores do que o que você planejou. E elas não estão longe, estão perto, aguardando que você chame. Porque quando você clama, Ele vem. E quando Ele vem, tudo muda. Você vai perceber nos próximos dias que algumas coisas que te incomodavam já não têm mais espaço. Não porque foram resolvidas, mas porque perderam a importância. O Espírito está reorganizando suas prioridades. Está mostrando o que vale a pena manter, o que precisa ser restaurado e o que precisa ser deixado. Filho, escute atentamente. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas agora, mas continua aqui. E isso não acontece por acaso. A mulher do fluxo de sangue precisou vencer muitos obstáculos até tocar em mim. Bartimeu precisou continuar clamando quando todos mandavam que ele se calasse. A viúva persistiu, Ana persistiu, Jacó persistiu, e todos eles receberam algo porque decidiram não desistir. Talvez você também esteja sendo provado exatamente nessa área, na perseverança, na capacidade de continuar acreditando quando ainda não consegue ver. Por isso quero lhe pedir algo. Nos comentários existe um link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não porque alguém mandou, mas porque talvez este seja o momento em que seu coração mais precisa ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer. Abra o livro, leia algumas páginas, volte para esta mensagem e continue caminhando comigo. A mudança que você está sentindo por dentro agora. Deus não te chamou para viver na sombra do que poderia ter sido. Ele te chamou para viver a realidade do que ainda será. E essa realidade é poderosa, é viva, é cheia de detalhes que só Ele poderia orquestrar. Você não será lembrado pelo que enfrentou, mas pelo que carregou enquanto enfrentava. Pela graça que não te deixou desistir, pela fé que mesmo frágil nunca morreu. Porque fé viva é tudo o que o céu precisa para agir. Agora é tempo de sustentar o que foi ativado. Isso exige sensibilidade, exige vigilância, mas acima de tudo, exige permanência. Permaneça,
mesmo quando a emoção passar, mesmo quando as distrações tentarem voltar. Permaneça, porque o milagre que começou precisa de espaço para crescer. Ele vai florescer, vai se manifestar, mas depende da sua constância. A promessa é de Deus, mas o terreno é seu. E você escolheu preparar esse solo. A colheita está próxima. Você vai se lembrar dessa mensagem como um marco, um ponto de virada. E quando os frutos começarem a aparecer, você saberá. Tudo começou com uma resposta. Simples, pessoal, real. Uma escolha que mudou o ambiente, que mexeu na estrutura do invisível. E quando a estrutura muda, o resto se adapta. Nada mais será como antes. Porque você não será mais como antes. O novo já nasceu. Você pode não entender toda a profundidade disso agora, mas o que está sendo construído tem base sólida. Não foi fundado no medo nem na insegurança. Foi fundado na verdade. E a verdade não passa, ela permanece. Assim como o que Deus está fazendo. Você ainda verá a materialização de promessas antigas. Não como quem duvida, mas como quem foi treinado para receber. Como quem finalmente entendeu que o tempo de Deus vale a espera. Por isso, não minimize o que está sentindo agora. Esse calor no peito, essa vontade de chorar, essa paz que se mistura com lágrimas, isso é a presença dele te cercando. Não com condenação, mas com acolhimento. Ele não veio te cobrar, ele veio te levantar, te lembrar que você ainda está no plano. Ainda está no caminho, e que nada, absolutamente nada, foi em vão. Tudo está se encaixando. Você não precisa mais se defender do que passou. O que feriu agora é matéria-prima para a cura. O que doeu agora é experiência sagrada. Cada marca que você carrega se torna lembrança de que, mesmo nos dias mais escuros, a promessa permaneceu. Deus não apagou sua história, Ele está ressignificando tudo. Ele está te fazendo lembrar, mas com outros olhos. Com os olhos de quem sobreviveu e ainda consegue crer. A fé que você está redescobrindo tem mais poder do que imagina. Ela não precisa de plateia. Ela não se mostra em palavras elaboradas. Ela se revela no modo como você continua. Como você acorda, se levanta, abençoa, mesmo quando ninguém vê. Essa fé tem raízes, e raízes profundas geram frutos duradouros. Você está sendo preparado não apenas para viver um milagre, mas para sustentar o que ele vai trazer. O céu não te chama apenas para receber, mas para manter. E manter o que vem de Deus exige mais do que emoção. Exige constância. Ele quer te ensinar a andar com firmeza, mesmo quando tudo ao redor muda. Porque o verdadeiro milagre não é receber algo e perdê-lo depois. O verdadeiro milagre é viver de forma transformada, marcada por uma presença que permanece, mesmo quando os ventos sopram forte. O que Deus está construindo em você não é frágil, é resistente, é espiritual. Ele está cuidando de cada detalhe com zelo, como um oleiro que não apenas molda o vaso, mas o coloca no fogo certo para que suporte o que virá. E sim, o fogo foi real. Os dias difíceis existiram, mas agora você começa a entender que tudo teve um motivo. Não para te destruir, mas para te dar estrutura. E essa estrutura vai carregar coisas grandes. Alguns dos milagres mais poderosos não vêm embalados em momentos grandiosos. Eles chegam na sutileza, em pequenos sinais, em uma ligação que muda o rumo de uma situação, em uma paz que invade o coração no meio da tempestade. E se você está notando essas pequenas mudanças, celebre, porque o céu já está se manifestando. O seu sim foi ouvido. E o movimento que começou não vai parar. Se essa palavra está despertando algo aí dentro, escreva com fé nos comentários. Tua presença me sustenta. E compartilhe esta mensagem com quem precisa de direção.
Há corações esperando por uma palavra como esta. E se você ainda não se inscreveu aqui, faça parte. Não como um número, mas como alguém que caminha por fé. Cada mensagem é um novo passo. Cada vídeo é uma ponte para o que Deus ainda vai revelar. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. Essa palavra é a âncora que você precisava hoje. Não carregue sozinho o que está pesando demais. Deus não te criou para suportar tudo em silêncio. Ele te convida a lançar, a entregar, a confiar. E quando você faz isso, o sustento vem. Não com barulho, mas com firmeza, com uma paz que o mundo não entende, mas você sente. Você está sendo restaurado sem precisar explicar. Está sendo curado sem precisar se justificar. Porque o toque de Deus não exige argumento, só disponibilidade. E você se abriu, você se permitiu ouvir, você entregou. Por isso agora Ele te cobre com graça, com uma unção que não depende do que foi ou do que disseram. Uma unção que nasce da intimidade, da escolha de permanecer, mesmo quando tudo manda parar. Não ignore as mudanças que estão acontecendo nos bastidores da sua vida. Pessoas que antes te confundiam estão sendo afastadas. Oportunidades que antes não vinham começam a surgir. Portas que você nem imaginava estão se abrindo. E tudo isso é resposta. Não apenas a sua oração, mas a sua resposta. O céu só precisa de um sim. E o seu sim tem força, tem história, tem poder. Ele já moveu os céus. Deus está criando caminhos onde você só via muros. Ele está retirando pesos que você acostumou a carregar. Há vínculos sendo curados, alianças sendo restauradas. Há lares sendo tocados por essa mesma presença que está agora com você. Porque quando Deus te alcança, Ele também alcança os que te cercam. Esse milagre é seu, mas vai tocar muitos outros através de você. Você ainda verá a mão de Deus nos detalhes, nos abraços que chegam sem aviso, nas palavras que vêm de pessoas improváveis, no silêncio que conforta em vez de assustar. Deus não age apenas em grandes movimentos, Ele também age nos detalhes. Ele está em tudo, Ele está em você. E isso basta para que você ande com confiança. Mesmo se nada ainda mudou por fora, algo maior já mudou por dentro. Não se perca tentando entender o que Ele faz. Apenas continue. Um passo por dia, uma oração de cada vez. Um gesto simples, mas cheio de fé. Porque a fé pequena em um Deus grande ainda é maior do que qualquer obstáculo. E essa fé está viva em você. Ela é a raiz do milagre que já começou a florescer. Você não está esperando que algo aconteça. Você está vivendo o que já começou. Por mais que tudo parecesse parado, o céu nunca deixou de trabalhar. A promessa que você quase esqueceu estava sendo amadurecida. E agora, no tempo certo, ela começa a se manifestar. O que antes era esperança, agora se torna realidade. E quando a realidade divina invade a nossa, não há mais espaço para medo, nem para dúvida. Só há espaço para gratidão, só há espaço para paz. A caminhada até aqui foi marcada por perdas, sim, mas nenhuma delas foi em vão. Cada lágrima não vista, cada renúncia que ninguém valorizou, cada gesto de amor que você manteve mesmo cansado, tudo isso foi registrado. O céu não ignora quem permanece. E agora o tempo da honra chegou. Não a honra dos homens, mas a que vem de Deus. A que preenche, cura, transforma e permanece. Você vai se surpreender com o que está por vir. Mas mais do que isso, vai se reconhecer no que está chegando. Porque Deus não te leva a lugares desconhecidos. Ele te leva a destinos que sempre foram seus, mas que estavam escondidos pela dor. Agora, com os olhos curados, você vai enxergar o que sempre esteve perto e vai entender. O milagre
não estava longe. Só estava esperando você voltar a acreditar. Permita-se viver esse novo tempo. Não por obrigação, mas por consciência. Porque agora você sabe quem caminha com você. Agora você sente a presença que te envolve. E ela basta. Ela te capacita, te acalma e te conduz. O que vem pela frente exigirá coragem. Mas você tem. Não por mérito, mas por fé. E a fé que você carrega é suficiente. Suficiente para sustentar o milagre. Suficiente para manter a chama acesa. Sabe por que ainda não desmoronou, mesmo quando tudo parecia prestes a ruir? Porque Deus segurou com firmeza o que você nem sabia que estava prestes a cair. Você foi sustentado em momentos que nem mesmo sua mente conseguiu processar. Agora, Ele está revelando o motivo. Havia um tempo preparado e esse tempo chegou. O que antes era mantido por misericórdia, agora será conduzido por propósito. A graça que te segurou está te impulsionando. Essa transição pode parecer confusa no início, porque os ventos da mudança nunca vêm com manual, mas tudo o que você precisa saber já foi plantado dentro de você. A sabedoria que parecia distante agora começa a florescer. Você está mais forte, mais sensível, mais atento. O que te derrubava já não tem mais o mesmo efeito. Há um escudo invisível te cobrindo, e é a sua decisão de permanecer que ativou esse novo ambiente espiritual. Quantas vezes você se perguntou se ainda estava no caminho certo? A resposta está nesse momento. Se você está aqui, é porque ainda há um destino, e não qualquer destino, mas um que foi sonhado desde o início da sua existência. As dores, as pausas, os retrocessos, tudo faz parte do desenho. Mas antes que você vá embora, preciso lhe fazer uma pergunta. O que vai mudar em sua vida quando este vídeo terminar? Você continuará carregando sozinho a mesma preocupação? Continuará preso aos mesmos medos? Continuará alimentando os mesmos pensamentos que têm roubado sua força? Ou dará um passo de fé? Ao longo da Bíblia, aqueles que receberam direção não foram apenas os que ouviram, foram os que decidiram agir. Por isso, antes de encerrar esta mensagem, vá aos comentários. Procure o primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia com atenção. Leia em oração. Leia como alguém que está procurando uma resposta. Porque ainda existem filhos me pedindo uma direção. Ainda existem filhos chorando em silêncio. Ainda existem filhos procurando uma luz para continuar. E talvez você seja exatamente uma dessas pessoas. Não ignore isso. Abra o livro. Depois, continue caminhando comigo. Aqui, você caminha alimentado por palavras vivas. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. Não importa o quanto você pense que se desviou. Quando Deus firma seus passos, até os desvios se tornam caminhos de volta. Ele te redireciona com paciência, com amor, com propósito. E hoje Ele está te firmando novamente. Seus passos não serão mais incertos. Seu coração não será mais dividido. Há um novo chão sendo construído sob seus pés. Você vai começar a notar mudanças nos relacionamentos. Pessoas que antes te deixavam inseguro começarão a revelar suas intenções. Máscaras cairão, confusões se dissiparão. Deus está limpando o seu entorno. Está permitindo que você veja com clareza, porque onde há clareza, há autoridade. E você foi chamado para ter autoridade sobre o que antes te dominava. Não mais oprimido pelas circunstâncias, mas guiado pela luz. Essa luz que começa a brilhar em você não vem da força humana, vem da presença. Presença que transforma olhar, voz, postura. Presença que traz paz até nas conversas difíceis. Que te guia até mesmo nos ambientes onde antes só havia peso. Essa é a diferença de quem foi tocado por um milagre interior.
A mudança acontece primeiro no tom da voz, depois nas decisões, depois nas atitudes e, por fim, nos frutos que o mundo verá. Você ainda verá respostas chegando de formas inesperadas, pedidos antigos sendo resolvidos sem esforço, não porque você desistiu, mas porque você liberou. Quando o controle sai das suas mãos e entra nas mãos de Deus, o tempo ganha outra medida. O que demorava se adianta. O que parecia impossível se dobra. O que era alto demais se nivela. Tudo coopera, tudo se alinha, porque o centro da vontade dele é o único lugar onde tudo tem sentido. Você não foi esquecido, apenas estava sendo amadurecido. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia demora era cuidado. Deus não desperdiça suas lágrimas e muito menos seu tempo. Ele está colocando cada momento vivido em ordem. E agora começa a te mostrar que existe beleza até nos capítulos difíceis. O que te quebrou, te moldou. O que te feriu, te ensinou. E o que parecia fim, agora é início. Não fuja mais daquilo que Deus quer tratar. Você já é forte o suficiente para encarar as partes que ainda doem. Porque agora você não está sozinho. A presença dele é real, constante e poderosa. E ela vai com você onde for necessário, nas conversas que você evita, nas decisões que você adia, nos perdões que você reteve. Agora é o tempo da reconciliação, e a maior delas começa dentro de você. As dores que pareciam aleatórias tinham um propósito. Elas mexeram com partes que estavam adormecidas. Deram forma à tua sensibilidade. Ensinaram você a perceber os detalhes. E agora que tudo está mais claro, a cura acontece sem esforço. O que antes exigia força, agora flui com leveza. Porque há momentos em que não é você que busca o milagre. É o milagre que vem ao teu encontro. E este é um desses momentos. Você aprendeu a ouvir o que não foi dito, a sentir a ausência de cuidado nos pequenos gestos, a disfarçar o vazio com rotinas. Mas hoje eu entro nesse lugar secreto e restauro. Eu toco onde ninguém pode tocar. O que antes era apenas sobrevivência vai dar lugar à sensibilidade viva. Você vai reaprender a confiar, a rir sem culpa, a descansar sem receio. Vai se permitir ser cuidado de um jeito que antes você nem sabia mais como receber. Algumas coisas que você insistia em manter eram só reflexo do medo de recomeçar. Era mais fácil segurar o que machucava do que soltar e encarar o vazio. Mas agora você solta, e ao soltar percebe que não caiu. Foi amparado, porque o que eu preparei para você exige mãos livres. Não dá para receber o novo carregando o antigo. E você está sendo preparado para segurar o que vai transformar toda a tua história daqui para frente. Existe um tempo em que você para de pedir e começa a confiar. Não porque desistiu da resposta, mas porque passou a descansar na certeza de que ela já está a caminho. E você chegou nesse ponto. Esse estado de paz que começa a invadir teus pensamentos é mais do que emoção, é presença. É meu espírito sinalizando que o que você precisa já foi liberado. Agora é questão de tempo até que tudo se alinhe no lado de fora. As preocupações com tua casa, com a saúde de quem você ama, com os laços que pareciam estar se desgastando, tudo isso está sob meu cuidado. Nada escapou da minha atenção. E cada oração que você fez, pedindo por restauração familiar, está sendo ouvida com urgência. Vou entrar onde você não conseguiu. Vou tocar quem você já não alcança mais. Vou fazer o que parecia longe demais para se resolver. Porque esse é o tempo do milagre acontecer. Você sentiu o desgaste emocional de carregar dores que não eram tuas. Tentou resolver o que ninguém queria assumir. Tentou manter a paz onde só havia gritos silenciosos. E por tudo isso, o céu se moveu.
Você não será recompensado pelo que deu certo, mas pelo que você suportou em fidelidade. Aqueles dias em que você apenas respirou fundo e seguiu em frente, esses dias têm peso espiritual, e o favor que virá será proporcional. Se essa mensagem está alcançando você com verdade, envia para alguém, compartilha sem medo, porque existe alguém perto de você que precisa desse mesmo toque agora. E se ainda não está inscrito aqui, faça isso. Mantenha essa conexão viva. Palavras como essas são sopros que fortalecem a alma no tempo certo. E o tempo certo é agora. Não deixa para depois o que pode transformar o hoje. Seja canal, seja parte, seja resposta. Você chegou a acreditar que era tarde demais, que o tempo perdido não voltaria mais. Mas ouça com atenção, o tempo em minhas mãos é diferente. Eu recupero, eu realinho, eu restauro. Aquilo que parecia arruinado vai florescer de novo, e o que parecia irreversível será reconstruído com beleza. Vai chegar um momento em que até o que você desejava esquecer se tornará parte de um testemunho que abençoará outros, e você estará em paz com isso. Pare por um momento e observe o quanto você já cresceu. Veja como sua mente está mais leve, como seu coração já não se prende tanto ao passado. Isso é Deus te fazendo novo. Você não está apenas sendo abençoado, está sendo renovado. E essa renovação é profunda. Ela atinge os lugares onde palavras humanas nunca chegaram. É o Espírito limpando a casa, tirando o excesso, preparando o espaço para o que vem. Não se iluda achando que fé é ausência de luta. Fé é permanência, é coragem diária, é seguir mesmo quando o chão balança. E isso você tem feito, mesmo quando ninguém aplaudiu, mesmo quando ninguém entendeu. Você permaneceu e o céu viu. Por isso, agora ele libera sobre você uma nova estação. Uma estação onde a colheita vem com leveza, onde as respostas fluem, onde o amor vence o medo. Filho, estamos chegando ao final desta mensagem, mas antes de nos despedirmos, quero que você reflita sobre algo. Você não chegou até aqui por acaso. Entre milhares de vídeos, milhares de mensagens e milhares de distrações, você permaneceu até este momento. E eu acredito que existe uma razão para isso. Ao longo desta mensagem, eu falei sobre as suas lutas, sobre as suas preocupações, sobre aquilo que tem pesado em seu coração. E agora a pergunta é: o que você fará com aquilo que ouviu hoje? Porque ouvir uma direção é importante, mas dar um passo na direção certa pode mudar uma vida inteira. Por isso, se você sente que precisa continuar recebendo orientação para enfrentar aquilo que está vivendo, vá agora aos comentários deste vídeo. Você encontrará um link azul para o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Abra o livro, leia com calma, leia em oração, leia nos dias difíceis. Leia nos dias em que a preocupação tentar roubar sua esperança. Leia nos dias em que você sentir que suas forças estão acabando. Porque muitas pessoas desistem justamente quando mais precisam continuar. Mas também quero falar com aqueles que desejam permanecer mais próximos desta missão. Nos comentários, você encontrará também o acesso para a área de membros deste canal. Ali compartilho mensagens especiais, orações profundas e canções de fé que não são publicadas aqui no canal. São conteúdos preparados especialmente para aqueles que desejam fortalecer sua caminhada com Deus de forma mais constante e receber palavras específicas para momentos de batalha, espera, restauração e milagres. Se sentir no coração, junte-se a nós. Será uma alegria caminhar ao seu lado nessa jornada de fé. Agora permita-me fazer uma última oração por você. Pai amado, olha para cada pessoa que permaneceu até este momento. Visita os corações aflitos. Fortalece
aqueles que estão cansados. Renova aqueles que pensaram em desistir. Abre portas onde não existe saída humana. Traz direção para quem está confuso. Esperança para quem está abatido. E fé para continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue ver a resposta. Que a tua presença acompanhe cada pessoa que ouviu esta mensagem e que ela jamais se esqueça de que tu continuas trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Em nome de Jesus. Amém.